Olá, professora. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Saudações a quem estiver me assistindo. Espero que todos vocês estejam bem. Vou falar de forma mais breve, né, que eu puder sobre a proposta, né, dentro da ABN 029, disciplina ministrada pela professora Cristina Pontes Vicente. Sou Emanuel de Santos Lima, professor mestrando do programa, né, e decidi planejar uma aula voltada para o público do sétimo ano, Fundamental 2, que é um público que venho atendendo há alguns anos, né, e que eu vejo como um público extremamente carente de, talvez de concretude dos conceitos, né, biológicos mais abstratos, né, trabalhados em sala de aula, quando a gente fala, por exemplo, de células, né? Então, apesar de termos, né, inúmeras formas de se trabalhar de uma forma mais evidente esses conceitos, né, dentro de sala de aula, dentro e fora de sala de aula, infelizmente a gente às vezes acaba enfrentando alguns desafios. Então, o que eu trago aqui é uma ideia, né, de aula, né, estruturada dentro de um esqueleto de planejamento, né, reverso, né? Eu trago como base uma bibliografia de Grant Wings e Jay McTighe, que é planejamento para compreensão, alinhamento currículo, avaliações e ensino por meio do planejamento reverso. Então, é um livro que eu tenho aqui, né, tive conhecimento há alguns anos e venho explorando, né, sempre e na medida do possível, né, de acordo com as minhas possibilidades em sala de aula, tempo, quantidade de alunos, né, alinhamento institucional. Então, eu venho buscando aplicar, né, na medida do possível, essa estrutura, né, e avaliar de forma bem reflexiva quais são os impactos, né, positivos dela no meu planejamento, né, ao longo dos anos. Bom, a gente sabe que existem muitas variáveis, né, existem muitos fatores que acabam implicando na efetividade do nosso planejamento em sala de aula, o currículo, né, de cada instituição ou de cada rede de ensino, né, que vão estipular aí metodologias, ferramentas que o professor obrigatoriamente deve, né, ou não utilizar. Então, na rede que atuo, eu sinto que tenho uma certa liberdade para poder, né, me driblar alguns engessamentos, né, instituídos já. Então, é uma oportunidade que eu tenho tido de aplicar esse plano, né, ou essa estratégia metodológicas de planejamento. Então, o conteúdo biológico, né, dentro do tema abordado, é a imunologia. Além do próprio livro, né, da bibliografia, eu me fundamentei na BNCC, né, para poder padronizar de uma forma mais geral o tema, o objeto, as competências, habilidades que eu abordarei, de forma que eu pudesse, talvez, trabalhar em diferentes regiões, né, do país, enfim, ou em diferentes realidades. Então, eu tenho a imunologia, ela não é um objeto de conhecimento dentro da BNCC, ela está dentro de um subtópico, né? Programas e indicadores de saúde pública com destaque, né? Nesse caso do planejamento, eu vou destacar vacinação, memória imunológica e resposta imune adaptativa. São conceitos que eu vejo que existem, né, aí uma certa dificuldade de compreensão conceitual e prática, né, por parte dos alunos, que percorrem aí toda a vida escolar básica, chegando ao ensino médio, com de um nível de compreensão conceitual bem equivocado, muitas vezes, raso, tá? Então, trago aqui 3 competências específicas da área de ciências da natureza, baseada dentro da BNCC, né, que esse tema pode ser abordado. Então, competência 1, compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Competência 5, construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência social e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos,
de qualquer natureza. Competência específica 7, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. Então, eu tenho aqui 3 competências, né? E dentro delas eu trabalho uma habilidade, a habilidade que 07 CI 10, que vai, né, permitir que o aluno argumente sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Então, a habilidade que, ao ser destrinchada, né, demanda-se aí um, um tempo, né, bem significativo de aula para poder se alcançar, ser alcançada nesse caso. Então, os objetivos estabelecidos, né, dentro dessa estrutura de plano, né, eu trabalho aqui em 3 estágios. Dentro do estágio 1, eu trabalho os resultados esperados. Então, o planejamento reverso, ele traz essa ideia de se pensar na aprendizagem que eu quero alcançar por parte do aluno. Então, eu listo aqui, né, esses objetivos ou essas aprendizagens que eu quero, né, baseado naquela habilidade, sendo, né, fortalecido, associado àquela habilidade, esses objetivos aqui, ó, que vão fazer com que o aluno consiga alcançar aquela habilidade, né, de forma bem efetiva. Compreender o funcionamento básico do sistema imunológico na defesa do organismo contra os agentes infecciosos, explicar o papel da memória imunológica e sua relação com a eficácia das vacinas, diferenciar a imunização ativa e passiva, relacionando-os ao uso das vacinas e soros, argumentar com base em evidências científicas sobre a importância da vacinação para a saúde individual e coletiva. Então, aqui eu tenho, né, resultados que eu busco, que eu espero alcançar, né, nessas aulas, que eu espero que os alunos alcancem, nesse caso, a partir dessas aulas. Então, o próximo ponto seria aqui o estabelecimento de perguntas essenciais que podem ser feitas, né, a partir de diferentes formas, seja de forma bem objetiva e direta, ou a partir de outras estratégias gamificadas. Nesse caso, são aqui como o nosso corpo pode se proteger contra doenças, o que acontece quando tomamos uma vacina, porque algumas vacinas exigem doses de reforço, qual a diferença entre vacina e soro, como identificar informações confiáveis sobre vacinação e por que a vacinação é considerada uma questão de saúde pública. As compreensões associadas a essas perguntas essenciais são: o sistema imunológico protege o organismo contra agentes infecciosos, as vacinas estimulam a produção de memória imunológica, a vacinação reduz a disseminação de doenças na população, a imunização coletiva depende da adesão da comunidade às campanhas de vacinação, e a ciência produz evidências que orientam as políticas públicas de saúde. Então, eu tenho aqui dentro do estágio 1 essas perguntas, compreensões, né, bem definidas, bem claras, bem objetivas também. E que conhecimento-chave e habilidades os alunos irão adquirir como resultado desta unidade, né, ou desse trabalho nessas 4 aulas. Os alunos saberão conceitos de antígeno, anticorpo e memória imunológica, diferença entre vacinas e soros, funcionamento básico da resposta imunológica, papel histórico das vacinas no controle de doenças, conceitos de cobertura vacinal e imunidade coletiva. Os alunos serão capazes, né, de executar, né, interpretar dados, analisar informações científicas, defender pontos de vista, produzir materiais educativos, relacionar conhecimentos biológicos. Então, aqui eu tenho, né, ações, né, que eu tenho substantivos e ações, né, que esses alunos vão, nesse caso, perdão, verbos, né? Tenho verbos que esses alunos poderão ser capazes de executar. Então, tarefas de desempenho, no estágio 2, eu tenho aqui evidências para avaliação, então são ações que os alunos vão desempenhar, ou concretizar, materializar, e que vão evidenciar o seu aprendizado, né, o alcance daqueles objetivos estabelecidos anteriormente. Então, uma campanha educativa, um infográfico, uma análise crítica de notícias reais, né, outras evidências que, a depender do tempo de aula, da dinâmica da turma, do ritmo da turma, né, podem se associar ou complementar
né, essa avaliação, participação em debates, resolução de estudos de caso, quiz gamificado, registro em diário de bordo, autoavaliação, registro de sistematização. Então, partindo das evidências já bem claras do que eu quero trabalhar, né, quais formas, de que maneiras aquele aluno vai conseguir mostrar, né, que aprendeu, que conseguiu compreender, né, esses conceitos, eu parto agora para o estágio 3, que é a definição do próprio plano de aprendizagem, né? Então, eu tenho uma organização dentro desse plano de aprendizagem. Essa organização, ela tem que ser não só para o professor, não só para o docente, mas o aluno precisa estar ciente, né? Quais etapas ou qual caminho ele irá percorrer naquele período, né, em que se trabalhar aquele objeto de conhecimento e se desenvolverá, consequentemente, aquela habilidade, né, dando para ele um norte de que ele precisa participar, de que ele precisa, né, ali se dispor, né, a percorrer aquele caminho, estar aberto minimamente. Então, apresentar um esquema, né, um mapa da aula, destacando as principais etapas, né, e acontecimentos, né, como a contextualização, a própria pesquisa, levantamento dos conhecimentos, a prototipagem, materialização de algum artefato, defesa de alguma ideia ou de, né, a parte da argumentação e a avaliação, né, que pode ser a avaliação do professor em relação ao aluno ou a própria autoavaliação, para que eles se organizem com seus pares, de forma a evitar evasão, né, e desinteresse, né, em algum momento do percurso. Então, de acordo com esse planejamento reverso, eu tenho aqui etapas da organização didática, né, onde eu tenho pontos, né, que eu irei percorrer. Então, o primeiro deles é denominado onde, o segundo, prender, o terceiro, experimentar, o quarto, revisar. Então, é uma estrutura bem, bem clara, né, da organização dessas aulas. Então, na primeira aula, ela vai iniciar com uma pergunta disparadora, se algumas doenças praticamente desapareceram, porque ainda precisamos tomar vacinas. Então, os alunos registram essas hipóteses em painel colaborativo, que pode ser um painel Padlet ou no papel, o professor vai destacando ali na lousa, fazendo esse levantamento, dependendo da quantidade de alunos, né, por turma. Então, tem o levantamento desses conhecimentos prévios, desses conceitos, né, desses subsensores, de acordo ali com a aprendizagem significativa, que, né, terão ali ancorados a eles os conhecimentos que serão abordados, discutidos em aulas posteriores por parte do professor, né? Então, tem, em segundo momento, a exibição de um vídeo sobre o sistema imunológico. Esse vídeo, ele é um vídeo da Fiocruz, que fala sobre o sistema imunológico e vacinas. Tem um vídeo bem curto, né, que vai ali trazer um norte para o aluno, vai situá-lo de alguma forma, né, de uma forma mais visual do que se trata esse tema. Tá? Então, tem aqui vacinação, o vídeo tem 2 minutos e 19. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio... Uma explicação breve, né, sobre ele. E em seguida tem um slide, aula dialogada sobre anticorpos e memória imunológica, que eu vou poder destacar, né, falando aqui sobre em algumas das lâminas eu vou abordar de uma forma mais profunda, outras mais básicas, né, sobre cada um desses aspectos conceituais. Bom, seguindo, eu vou falar, né, na próxima aula, passaram-se os 50 minutos, né, falando-se sobre esses pontos aqui, eu vou para a etapa do prender. Então, na etapa do prender, eu tenho a apresentação de um vídeo curto, né, ou animação sobre o sistema imunológico e vacinação. Esse vídeo, ele é Nossas Batalhas, que é uma animaçãozinha, tem aqui um período maior, né, 8 minutos. A ameaça das forças inimigas é constante. Então, uma forma um pouco mais lúdica, né, digamos assim, que vai trazer ali para eles uma associação, né, mais pertinente à realidade deles, né, a nível de abstração, né, então, e de correlação do que é um soldadinho, de que é a célula imunológica dentro desse contexto, tá? Então, como organizam reconhece os invasores, né? Então, a gente já traz, né, referências do próprio vídeo. Eu tenho o slide também, que eu vou abordar, né, de forma bem clara e objetiva essas células que vão reconhecer esses invasores.
eu tenho a produção dos anticorpos por determinados tipos de células, né, e tem a memória imunológica, que também é respaldado por alguns outros tipos de células do sistema imunológico. E, por fim, eu tenho a etapa experimental, né, fazendo parte, na verdade, da terceira aula. Então, eu tenho uma dinâmica, onde os alunos vão simular uma epidemia, e, a partir disso, né, a turma vai representar indivíduos vacinados e a outra indivíduos não vacinados, e diante dessa epidemia, quem vai ser ali o infectado e como que essa infecção vai se propagar, né? Então, a partir dessa ideia, eu tenho a compreensão de imunidade coletiva, né, com a vacinação, sem a vacinação, quais são os impactos dessa, dessa ferramenta, né, tão importante para a erradicação de determinadas doenças no mundo. Então, por fim, eu tenho aqui a etapa revisar e o adaptado, onde eles vão fazer um mapa conceitual, isso pode ser em grupo, ou mapa mental, pode ser em grupo ou individual, né, falando sobre esses termos aqui: sistema imunológico, antígeno, anticorpo, memória imunológica, vacinação e saúde pública. Esses grupos em seguida vão fazer uma análise, né, uma pesquisa, uma investigação de notícias, postagens sobre vacinação, identificando evidências científicas, fontes confiáveis, possíveis fake news, e tudo isso pode ser levantado, né, e compilado dentro deste mural, um Padlet, onde eles vão aqui, né, trazer essas informações, e na própria aula a gente abre esse mural e discute, né, eles podem reagir, eles podem comentar, eles podem, né, que eu tenho um leque de oportunidades, de possibilidades de se trabalhar, né, com essa ferramenta aqui, né, de promovendo ou estimulando a interação deles, né. E, por fim, eu tenho a autoavaliação, onde eles vão fazer aqui, né, uma reflexão sobre todos esses momentos da aula, né, respondendo essas perguntas: o que eles sabiam antes, o que eles sabem agora, né, quais etapas contribuiu mais para a compreensão do conteúdo, né. Então, tem aqui um feedback um pouco mais pontual para que eu possa fazer, né, melhorias, adaptações em algumas das etapas, ou até das ferramentas, conteúdos, bibliografias, né, por parte desses alunos, e melhorando no decorrer do tempo. Bom, eu acho que é isso, tá? O plano de aula está estruturado nessa ideia do planejamento reverso, tá? E para um público, né, um público talvez carente dessa abstração, desse entendimento mais concreto, nesse caso, do que é o sistema imunológico e da importância da vacinação para a erradicação dessas doenças, tá? Então, muito obrigado pela atenção, pelo tempo determinado, pela oportunidade de poder, né, falar um pouquinho sobre a minha ideia e de como eu poderia trabalhar em sala de aula. Tchau, tchau, abraço.